Olá a todos, Agostinho Brito do FRN para a videoaula de processamento digital de imagens. E o que é que nós vamos ver nessa aula? Nós vamos ver um conceito de filtragem, só que é um conceito um pouco diferente. A gente já tem visto em outras aulas produzidas sobre filtragem do domínio espacial, onde você pega diretamente os pixels da imagem, da matriz, trata, né, produz algum outro resultado. Tem filtragem no domínio da frequência, quando você pega a tua imagem, leva para um outro domínio, que é o domínio da transformada de Fourier, e faz a filtragem por lá. Tem várias formas diferentes de filtrar, mas tem uma delas que é bem interessante, é um recurso já um pouco antigo, mas ele é bastante útil, né, em muitas situações, porque ele ajuda a filtrar uma coisa diferente. Ele ajuda a filtrar a forma. Deixa eu pegar um exemplo, né, de um processo de filtragem, onde seria interessante a gente trabalhar, que é esse daqui. Né? Eu tenho aqui duas figuras, né, dois quadradinhos interligados por um pequeno ponte, uma pequena ponte que fica aqui ligando essas duas regiões. Eu tenho aqui um fundo preto, né, duas regiões branquinhas e esse quadrado, essa ponte interligando as duas regiões aqui no meio. A questão é, essa ponte, ela pode ter surgido aí devido a alguma falha durante o processo de segmentação, que é separar esse fundo né, preto da região branca. Isso aqui pode ter sido alguma espécie de ruído, né, que surgiu no processo de separação. Então, como remover esse ruído daí? Né? Como retirar o ruído? E usando algum tipo de técnica automática. Né? A gente pode fazer isso da forma errada, né? Não usual, que é pegar a borracha né? E apagar a figurinha. Fazer isso aqui. Cadê? Agora vai. Pronto, né? Aumenta aqui o bichinho, sai apagando a região, trapaceando. Mas não é isso que a gente quer fazer. Eu quero fazer esse processo de filtragem, eu quero remover essa figurinha, mas remover essa ponte, mas utilizando alguma técnica automática. E tem uma lá a sua utilidade. Por exemplo, deixa eu pegar aqui uma outra figura. Essa aqui, ó. Outro exemplo de problema sério, onde você tem tem uma figura central que você quis separar, mas tinha muito ruído envolvido. E o que é que esse ruído te dá? É um ruído de forma. A forma dos objetos são formas fininhas que estão se sobrepondo, que estão corrompendo a figura, corrompendo a tua imagem. A pergunta é, tem como remover esse tipo de ruído? Tem sim, tem como remover. E a gente vai ver uma técnica, ou melhor, um conjunto de técnicas, uma introdução a filtros bem simples de um tipo de matemática chamada de morfologia matemática. E como é que ela pode ajudar, né, o profissional, né, o programador, a remover esse tipo de ruído, que é um chamado ruído de forma. A forma está corrompida por algum tipo de deslize e a gente vai descobrir como faz. Então, na natureza, o que é que vem a ser morfologia? Né? Morfologia é o estudo da forma, da estrutura de animais, plantas e outros tipos de seres. E em tratamento de imagens, em processamento de imagens, criou-se há algum tempo atrás, né, o conceito de morfologia matemática. É uma ciência não tão recente, mas bem mais recente do que o processamento de imagens tradicional, como ele é. E ele permite que você faça o estudo e filtragem de formas que estão presentes em uma imagem digital. E qual é a base da morfologia matemática? É teoria de conjuntos. Utilizando operações com conjuntos ou em Z2, que disse que são conjuntos formados pelas coordenadas de pixels. Que tipo de morfologia se usa nesse tipo de abordagem? Morfologia de imagens binárias. O que é uma imagem binária? É uma imagem como essa daqui. Os tons dela só são preto ou branco, não tem outro tipo de tom. Então, branco é quando você, digamos, supõe que pertence a um objeto, ou melhor, em termos de morfologia, supõe que pertence ao conjunto que você quer tratar.
E quando o pixel é preto, você supõe que aquele pontinho, aquele pixel, ele não pertence ao conjunto. E o que são esses conjuntos? O que é o conjunto? São as coordenadas dos pontos, que ou estão ali na região branca ou estão na região preta. Então, se você tiver uma imagem cinzenta, aí o seu conjunto que você vai tratar é um conjunto em Z3, o conjunto dos números inteiros na terceira dimensão, onde duas coordenadas desse conjunto são para a posição do pixel e a terceira é para o tom de cinza do pixel. Nós não vamos tratar essa opção aqui por enquanto. A gente vai trabalhar com morfologia de imagens binárias, que é mais simples para se entender. E esse daqui a gente deixa para quem quiser pesquisar um pouquinho mais e descobrir como trata. É uma quantidade de operações e filtros muito, mas muito grande. Né? Não dá para a gente explorar com pouco tempo, não. Às vezes é fruto de um curso inteiro só você estudando o conceito de morfologia matemática. Então, os fundamentos são os conceitos de conjunto. Um conjunto A em Z2 é da forma que ele possui vários elementos. Os elementos são esses elementos Azinho, eles são pares de pontos, pares de elementos A1 e A2, são pares de inteiros. Disse que um elemento pertence ao conjunto A, né, se ele estiver representado dessa forma. O que é que são esses coordenadas aqui? Por exemplo, são as coordenadas de determinados pixels. Se ele não pertencer ao conjunto, a simbologia que a gente utiliza é essa daqui. A não pertence, né? Azinho não pertence a Azão. E o conjunto é especificado por essa sequência que vem entre chaves. Isso aqui já é algo conhecido, tá? Da parte de, né, teoria de conjuntos, a gente aprende isso lá no ensino, né, no ensino fundamental. Então, por exemplo, né, uma espécie de conjunto que você pode usar para representar e trabalhar com alguma coisa em morfologia. Determine, por exemplo, o conjunto C formado por todos os elementos W. O que é que são esses W? Os W são também pares coordenados, né? Pares que têm posição aí no espaço, x e y. Onde W é igual a menos B para B pertencente a um conjunto B. Então, dado que você tem um conjunto B, você vai gerar um conjunto C. Por exemplo, você tem uma imagem binária B e você quer gerar uma segunda imagem binária C. Isso aqui é um exemplo de transformação que você pode criar. E como é que serão essas imagens? Como é que será esse novo conjunto? Você vai pegar as coordenadas dos elementos Bzinho que pertencem a B e trocar o sinal das coordenadas. Por exemplo, se o elemento 1, 1 pertence a B, qual vai ser o elemento equivalente pertencente a C? É menos 1, menos 1. Se o conjunto não possui elementos, a gente diz que ele é um conjunto vazio. E essa propriedade aqui, especificamente em morfologia matemática, ela tem uma definição bem específica. É chamada de reflexão de um conjunto B. A reflexão é utilizada para você criar as operações básicas de morfologia matemática, que a gente já vai dar uma olhadinha. Então a reflexão é dada por essa operação aqui, mas é interessante a gente ver como é a reflexão, não com uma equação. A equação não nos dá uma noção muito nítida do que é que isso vem a ser. É legal a gente ver o conceito de reflexão com uma ilustração. Por exemplo, né, aqui eu tenho uma imagem B e a reflexão de B. Olha o que você fez com a imagem. Você pegou, deixa eu pegar aqui um conjunto, né, para a gente ver como faz. Faça de conta que isso aqui é o B. Como é que é a reflexão? Você trocou as coordenadas em B, assumindo que a origem de B, né, aqui no canto superior esquerdo, assumindo que a origem seja aqui igual a um sistema de coordenadas comum, x para baixo, y para a direita, e você fez essa operação. Segurou no 0, 0, trocou o sinal em x e depois segurou no 0, 0, trocou o sinal em x e depois trocou o sinal em y. Você fez a reflexão do conjunto. Então pegou o B, espelhou ele aqui no eixo vertical, no eixo x, depois pegou o resultado do espelhamento e espelhou no eixo y. O que você obtém é esse conjunto daqui. Esse é o espelhamento, a reflexão de B. E esse outro aqui é o que? É a translação do ponto B, né, do conjunto B, para uma determinada coordenada que você está deslocando.
Por exemplo, se eu quero deslocar o conjunto B no ponto Z, Z1 e Z2, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a translação de B, essa é a simbologia que a gente utiliza, deslocado ou transladado por Z. Então você vai pegar as coordenadas de todos os elementos do conjunto B e transladar de mais E1 e mais E2, que você chega nessa situação aqui de baixo. Então, utilizando a reflexão, que é o B chapeuzinho, dado por essa notação, e utilizando o B underline Z, usando aqui os parênteses, você tem as duas operações, que são a operação de reflexão e a operação de translação. Com essas duas operações, a gente vai criar os fundamentos ou os filtros de morfologia matemática, né, que vão ser usados para compor praticamente todos os outros. Mas essas operações morfológicas, elas são feitas utilizando regras. E essas regras, elas são ditadas por pequenos conjuntos em morfologia denominados de elementos estruturantes, que vem a ser o elemento estruturante. O elemento estruturante, o elemento estruturante é um pequeno conjunto que tem coordenadas inteiras, sempre coordenadas inteiras, e ele serve para você determinar como será a filtragem. As operações morfológicas, elas têm equações normalmente estabelecidas, mas as equações elas são modeladas, elas são regidas por esses elementos. Por exemplo, quando você trabalha com filtragem de domínio espacial, a operação de filtragem, né, espacial ou por convolução, ela é dada por uma equação fixa. Mas o que é que modifica a convolução? Modifica o kernel de convolução. Aqui, o que vai modificar a operação da filtragem será o elemento estruturante que você vai utilizar. Ele é um conjunto, mas normalmente ele é melhor entendido quando você o vê como sendo uma pequena imagem. A imagem do elemento estruturante, ela tem uma origem, né? Todo elemento tem uma origem, ela pode ter coordenadas negativas, né? Aqui no conceito do elemento. Não é algo que você vai se preocupar, né? Porque isso aqui vai ser utilizado no processo de filtragem para determinar uma espécie de avaliação da vizinhança do pixel, para saber como é que ele será filtrado. Então, por exemplo, se você tivesse um elemento estruturante chamado de ES, né, um elemento estruturante do conjunto A, dado por essas coordenadas aqui, menos 1, 0, 0, menos 1, 0, 0, 1, 0 e 0, 1, esse elemento estruturante seria representado graficamente dessa forma aqui embaixo. Aqui seria o 0, 0, está marcada a origem dele. A gente marca a origem do elemento estruturante porque pode ser que a origem não esteja no centro do elemento, pode estar em qualquer local que você especifica, dependendo da operação de filtragem que você quer realizar. Aqui você tem o x igual a menos 1, y igual a 0, x igual a mais 1, y igual a 0, y igual a mais 1, x igual a 0, e aqui y igual a menos 1, x igual a 0. Então, graficamente, a gente representa o elemento estruturante dessa maneira. Por quê? Porque é mais fácil de você visualizar o efeito que ele vai causar. Já já a gente vai ver como funciona isso daqui. E que tipos de elementos estruturantes você pode ter? Tem muitos, né? Aqui você tem alguns elementos estruturantes na sequência. Aqui embaixo, os seus equivalentes na forma de matrizes. Quando a gente vai trabalhar com programação da morfologia, normalmente os elementos eles são armazenados em matrizes, para que você possa realizar operações matriciais com as duas matrizes, que é a matriz da imagem que você quer filtrar e a matriz do elemento estruturante. Então a gente cria essas matrizes e normalmente eles têm alguma informação guardada dentro dessa matriz, dizendo onde é a origem, né, do elemento, onde estão marcados pontos que pertencem ao conjunto, que está marcado aqui com esse quadradinho fechado, simbolizando que ele é membro do elemento estruturante, ou esse quadradinho aberto, simbolizando que ele não é membro do elemento estruturante. Então aqui eu tenho 4 elementos estruturantes que são bem comuns. Esse elemento e esse último daqui são chamados de elementos estruturantes do tipo elipse, porque eles são, na medida que você vai aumentando o elemento, você pode regulá-lo, trabalhá-lo como sendo espécie de elipses. Ele tem lá a sua utilidade de filtragem, né? Faz lá a sua operação.
Esse outro elemento estruturante quadrado. Esse aqui é um elemento estruturante quadrado também, só que a altura dele é bem maior do que a largura. Então, esses aqui são exemplos de elementos que você pode usar para fazer filtragem. Na primeira linha são os elementos em si, e na segunda linha são os seus equivalentes matriciais. E quando a gente cria o elemento estruturante, a gente cria ele nessa forma de matriz, e a gente vai ver um exemplo, né, como faz daqui a um momentinho. E aí nós vamos trabalhar as primeiras operações morfológicas. A primeira delas é uma operação chamada de erosão. O nome erosão já é mais ou menos evidente, né? O que é que a erosão faz? Ele corrói, ele sai desgastando, corroendo o quê? A parte externa do conjunto. Olha só o que é que essa equação está me dizendo. Isso aqui está dizendo a erosão do conjunto A pelo elemento estruturante B. Esse aqui é o símbolo da erosão, é uma bolinha com um tracinho no meio, para simbolizar que você está removendo coisas. Então, a erosão de A pelo elemento estruturante B, aqui você tem um conjunto A e o elemento estruturante B, ela é dada pelo seguinte resultado. É o conjunto de todos os deslocamentos Z. Eu vou pegar o elemento estruturante B, vou segurar ele lá no centro e vou sair deslocando o elemento estruturante B dentro do conjunto A. Passar lá por dentro. Vou sair vasculhando o A, pego aqui o elemento estruturante B e saio varrendo o conjunto A. Naquelas posições onde o B coube inteiramente dentro de A, por exemplo, quando o B estiver com essa translação aqui onde está o ponteirinho do mouse, ele certamente vai estar dentro do conjunto A. Então, para aquela translação Z que você determinou, né, igual a Z1, Z2, é a posição do ponto, aquela posição será mantida no conjunto de saída. Por quê? Porque o elemento estruturante B ele está contido dentro do conjunto A. Então, para aquela translação que você deu, se ele estiver contido dentro de A, você mantém a posição dele lá na saída. Então, esse é o processo de erosão. O conjunto de todas as translações que provocaram esse tipo de comportamento é o resultado da erosão de A pelo elemento estruturante B. E perceba que o que acontece na erosão, nessa parte externa, por exemplo, quando o elemento estruturante está bem aqui assim, né, com a origem dele está na origem aqui do 00 aqui da imagem A, pergunta, o elemento estruturante está contido dentro do conjunto A? Não, não está. Então esse ponto que está aqui perto da borda, ele não será mantido no conjunto de saída. E o que é que você percebe com o elemento estruturante? Que dependendo da forma que ele possui, dos elementos que estão dentro do conjunto do elemento estruturante, olha como fica o resultado da saída. Aqui você tem a erosão de ar por esse elemento estruturante B, e aqui você tem a erosão de ar por outro elemento estruturante B, um elemento mais compridinho. Se você perceber aqui, eu fiz propositadamente, para que o B ele tenha a mesma altura de A. Qual é o resultado da erosão? É uma linha, apenas uma linha, marcando as posições onde o B saiu caminhando dentro do A, estando completamente contido dentro dele. Portanto, o que é que você percebeu aqui nessa primeira figura, por exemplo? É que o elemento, a forma que você tem, que é o conjunto A, ele foi corroído pelo lado de fora, ele foi erodido na parte de fora do conjunto. Esse é o processo de erosão. O que é que a erosão visa? Ela visa corroer as partes externas, as fronteiras dos conjuntos. Então, a erosão morfológica, ela desgasta as fronteiras dos conjuntos. Ela foi feita para isso. Mas tem outras operações. Já já eu mostro como funciona a erosão, com mais calma. A gente pega um exemplozinho aqui no OPCV para mostrar como é que esse processo pode ser feito. A outra operação é uma operação chamada de dilatação. O que é que a erosão faz? Ela corrói, ela contrai o objeto. O que é que a dilatação faz? O nome sugere. Ele dilata o objeto, deixa ele mais gordinho. O que é a dilatação morfológica? É dado por essa expressão aqui. A dilatação morfológica de A pelo elemento estruturante B é o conjunto de todos os deslocamentos Z, tais que, se você pegar o elemento estruturante B, fizer o flip dele, né? Faz o flip do elemento estruturante B, a reflexão do elemento estruturante B, e desloca esse elemento estruturante, quando a interseção dele com o conjunto A não for um conjunto vazio, significa que aquele deslocamento que você deu, ele faz parte da saída.
Por exemplo, digamos que você tenha o conjunto A e o conjunto B. O elemento estruturante, aqui tem o conjunto A e aqui tem o elemento estruturante B. Ele cai bem aqui, ó. Aí você fez o flip do elemento estruturante B. Fiz o flip na horizontal, flip na vertical. Está aqui o elemento estruturante B, um do lado do outro. Se você perceber, aqui ó, existe uma interseção entre os dois conjuntos. Nessa interseção, não é um conjunto não vazio. Então, esse deslocamento que você deu aqui para o centro desse elemento estruturante, ele será mantido no conjunto de saída. Portanto, quando você pegar a dilatação de um conjunto A por um elemento estruturante B, ele vai aumentar a fronteira do conjunto, vai deixar a fronteira do conjunto mais gordinha. Não são só as fronteiras externas, topologicamente falando. Se você tiver um buraquinho aqui no meio, o buraquinho vai ser mais contraído, ele vai ser mais preenchido. Então, se você pegar elementos estruturantes diferentes, como aqui o elemento estruturante B e o elemento estruturante B, são dois elementos estruturantes, cada um deles provoca uma dilatação diferente, de acordo com o formato do elemento estruturante. Então, essas são as duas operações básicas. São as operações de erosão e dilatação. E usando as operações de erosão e dilatação, a gente cria outras duas operações, que são as operações de abertura e fechamento. A operação de abertura é uma erosão seguida de uma dilatação. E a operação de fechamento é uma operação de dilatação seguida de uma erosão. O que é que a operação de abertura vai fazer? Quando ela pegar, por exemplo, uma situação como essa daqui, que a gente está vendo aqui na figura, o que é que vai acontecer quando você fizer uma erosão? A erosão, ela vai corroer todos os contornos dos objetos, inclusive essa fronteirinha aqui no meio, essa ponte que a gente estava tentando apagar. Essa ferramenta daqui é uma ferramenta chamada de GIMP, é um editor de imagens muito legal, ele é de código livre, né? Você pode utilizar à vontade, a gente usa aqui nas nossas aulas. E o interessante é que o GIMP ele implementa algumas operações morfológicas. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver onde é que eu acho aqui. É aqui na parte de filtros genéricos. Vamos apresentar o filtro de erosão. Olha como ficou a erosão. Aqui era antes da erosão e daqui depois da erosão. Deixa eu apresentar a erosão novamente. Vamos lá. Generic. Erode. Antes, depois, antes, depois, antes, depois. Estão percebendo aqui como é que está acontecendo com a fronteira? Ela está ficando mais magrinha depois da erosão. Isso aqui antes da erosão, depois da erosão. Ou melhor, o que eu estou fazendo aqui é separando os canais. Mas quando eu separo os canais, eu faço a operação de erosão, a figurinha ela contrai. Mas se eu quisesse só manter, remover aquela parte da frente. Vamos ver o que acontece quando eu faço uma erosão. Uma erosão seguida de uma dilatação. Aqui eu tinha ó, a imagem original e a imagem com a abertura. Você percebe que esses quadrados da esquerda e da direita, eles praticamente não mudaram muito de forma. Mas aquela ponte que havia no meio, ela foi removida. Olha como ficou elegante agora o processo de abertura. Na abertura, você consegue remover essas pequenas saliências finas, esses canais que você quer remover, desde que o elemento estruturante que você utilize seja suficiente para cobrir o canal. Agora vamos ver aqui uma coisa que eu tivesse interesse em realizar. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui o que eu estou querendo. Ah, é aqui. Eu vou criar um pequeno buraquinho. E digamos que esse buraquinho aqui seja um buraquinho
né, uma pedaço dessa ponte que se quebrou. E eu quero conectar a ponte. O que acontece se eu fizer o contrário? Ao invés de abrir essa sequência, eu faço o fechamento. Eu vou fazer a operação contrária agora. Eu vou primeiro dilatar a figura. Dilatei a figura. Olha o que aconteceu quando rolou a dilatação. Na dilatação, esse conjunto da esquerda e o conjunto da direita, ou seja, o conjunto da imagem como um todo, ele foi aumentado pelo processo de dilatação. As fronteiras ficaram mais gordinhas. Resultou nisso daqui. Depois eu vou fazer a erosão. Olha o que aconteceu. Eu estava assim e fiquei assim. Aquele canalzinho, aquela lacuna que havia aqui no meio, aquele pequeno buraquinho, ele foi completamente preenchido, completamente ligado. Então, para que serve o fechamento? Serve para você fundir pequenas descontinuidades, preencher pequenas lacunas, pequenos buracos. E aqui são exemplos de problemas que você pode resolver com as operações de dilatação e erosão, abertura ou fechamento. Só fazendo aqui uma interpretação visual, gráfica, do que seja a abertura e do que seja o fechamento. O que é que vem a ser a abertura? Se você tiver aqui um conjunto A e um elemento estruturante B, o que é que a abertura vai te dar? Se você pegar o elemento estruturante B e sair varrendo com ele dentro de A, todos os locais onde o elemento completo caiu serão o resultado da abertura. Por exemplo, eu pego aqui o elemento estruturante B e saio varrendo dentro desse triângulo. Nesses cantos aqui, o elemento estruturante B não cabe, então esses cantinhos não fazem parte da abertura. Quando você faz a abertura para um elemento estruturante como esse daqui, com um elemento estruturante do tipo circular, um elemento elíptico, na forma de uma elipse, esses cantos aqui, normalmente, eles não são arredondados. Esses cantinhos arredondados, eles não participam do resultado da abertura. É um tipo de filtragem de forma. Você está cortando, está polindo, passando ali uma lima, né, nos cantinhos do teu objeto. E aqui o fechamento. O fechamento ele parece com a abertura, só que é o dual. Imagina que você tem aqui um objeto A e você quer fazer o fechamento do A, que é essa parte interna, pelo B. Faça o negativo da imagem e assuma que você está calculando a abertura do negativo. Pegue o elemento estruturante B e saia rolando por fora do conjunto, saia passando ele por fora do conjunto. Os locais onde o B não conseguiu cair, não conseguiu entrar completamente ou ficar inserido, né, como sendo pertencente àquele conjunto, né, estando contido no conjunto, é o resultado do fechamento. Então a abertura serve para você cortar esses pedacinhos e o fechamento, ó, olha o que aconteceu aqui embaixo, nessa quinazinha. Ele foi fechado, ele foi preenchido. Vamos pegar aqui um pequeno exemplo, né, usando OpenCV, ferramenta maravilhosa de programação, para a gente ver como funciona um processo de filtragem. Vamos aplicar a filtragem do OpenCV a essa figura daqui, para a gente ver como é que funciona os processos de erosão, dilatação, abertura e fechamento. Deixa eu pegar aqui a minha shell. E vamos trabalhar com programação em OpenCV. Vamos ao que interessa. Nessa linha, que é a primeira linha que trata de morfologia matemática aqui, a gente está criando uma matriz, um mátio, com o seu elemento estruturante. O elemento estruturante que você está criando é uma matriz também. O formato dela é um elemento estruturante elíptico, então o formato dela, essa sobrecarga que a gente está utilizando é a sobrecarga do elemento estruturante que vai criar um elemento estruturante para morfologia matemática binária, né, em Z2. O tamanho dele é 5 por 5. Então, esse elemento estruturante que foi criado aqui, deixa eu abrir aqui nosso último slide que eu fechei. Não, não é esse não. Deixa eu abrir aqui. Morfologia.pdf. Ele é... Deixa eu ver se eu acho aqui. É esse cara aqui, ó.
esse sujeito que eu estou criando. Ele tem tamanho 5x5, é do tipo elipse, então assume que o que você vai desenhar ali no meio, os pontos que você vai escolher são os pontos que estão dentro de uma elipse de raio 5 e 5. Vai ser uma espécie de círculo, é um círculo digital, né? Só tem 5x5 elementos, mas é uma espécie de digitalização de um círculo ou de uma elipse. Eu vou criar esse elemento estruturante e vou fazer algumas operações com o elemento. Eu vou fazer as operações de erosão, dilatação, abertura, é uma erosão seguida de uma dilatação, e fechamento, que é uma dilatação seguida de uma erosão. Vamos ver como é que isso vai influenciar a nossa imagem que a gente vai carregar lá no determinado arquivo. Deixa eu executar aqui. _morfologia. Olha aí. Eu tenho a minha imagem original, essa imagem aqui de cima. E tem as operações de erosão. Olha o que aconteceu com a erosão. Os elementozinhos, as cobrinhas que ficavam pelo lado de fora, elas foram apagadas, porque todos os pontos que são brancos aqui nessa imagem são os pontos que pertencem ao conjunto que eu quero tratar. Quando eu executo a erosão, ele vai corroer as fronteiras do conjunto, corrói todas por igual. E veja, ele corrói essas cobrinhas, corrói a parte externa dessa figura e corrói também a parte interna. Olha só como ficou aqui essas cobrinhas internas, que elas eram mais fininhas, agora elas ficaram todas engrossadas. Na dilatação é o contrário. Todas as cobrinhas ficam gordinhas, inclusive a parte interna da figura. Olha só como ficou. A abertura é você pegar a erosão e seguir de uma dilatação. Então, seguir aqui uma dilatação. Quando você dilata, você volta ao que você era. E o fechamento é você primeiro dilata para depois erodir. Aí você chega nessa figura aqui, nessa figura da direita. Se você quisesse, por exemplo, manter só o quadrado central, como é que a gente poderia fazer? Vamos experimentar fazer a seguinte sequência. Eu vou fazer uma abertura seguida de um fechamento. Quando eu fizer a abertura, eu vou chegar nessa figura daqui. E quando eu realizar o fechamento, eu vou fechar essa parte interna. Já que não tem mais ninguém aqui fora, mais nenhuma cobrinha, vai ficar só mantida a parte externa do objeto. Vamos fazer isso aqui no OpenCV, né, para ver em que resultado a gente dá. Que resultado a gente produz. Eu vou primeiro realizar a abertura e depois seguir de um fechamento. A abertura seguida do fechamento. Deixa eu criar aqui duas imagens, imagem 4 e imagem 5, só para a gente usar aqui nessa sequência. Aqui tem a abertura. Agora vamos seguir do fechamento. CV, dilate, imagem 3, imagem 4, com elemento estruturante str. E agora, uma erosão da imagem 4 produzindo a imagem 5. É uma abertura seguida de um fechamento. E o resultado que a gente tem é a imagem 5. Salvando, vamos compilar, make morfologia. SRT não, STR. Falha nossa aqui. Olha aí a abertura seguida do fechamento.
Ficaram as pequenas falhas aqui, geralmente fica, né, no processo de filtragem, né, é bem difícil você conseguir tirar tudo isso de forma perfeita, a não ser que você regule bem direitinho o elemento estruturante. E aqui eu usei um elemento estruturante do tipo elipse. Se você usar um elemento estruturante quadrado e na função getElementStructurant do OpenCV tem funcionalidade para você criar isso, você pode conseguir um resultado melhor. Mas aqui, ó, comparando o que você tinha com o que você tem, já teve aqui um excelente progresso. Então, vai fazer filtragem de forma, utilize morfologia matemática. O OpenCV tem suporte para isso e é muito bom. Então precisa trabalhar com filtragem de forma, lida com morfologia, estuda um pouquinho de morfologia matemática quando você precisar fazer essas operações com conjuntos, né? Dá para fazer com morfologia também em tom de cinza, tem muitas operações, né? Se você procurar no livro do Gonzalez, vai achar uma quantidade enorme de operações morfológicas que podem ser utilizadas para fazer esse tipo de filtragem, beleza? Ficamos por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado um pouquinho desses pequenos fundamentos de operações morfológicas. Foram somente 4 operações, né, que a gente mostrou, mas elas servem para muita coisa. Já consegue quebrar muito galho, pelo menos de operações mais simples. Até lá, gente. Obrigado aí pela sua presença por aqui.